Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vim lá da Pinheira. Não é Só pouca por causa da coisa. chuva, esse desânimo. Não é pouca coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre Evangelho e individualidade. Porque o Evangelho, porque todas as igrejas cristãs falam no Novo Testamento, que é o Evangelho. E se nós formos estudar bem o Espiritismo, nós vamos ver que o Evangelho é a coisa mais importante que veio ao mundo nosso. Tudo que tem sobre a ciência, que a gente é tão apegado à ciência, não se compara com o Evangelho. Porque aí é a questão moral. Ciência é aqui para a Terra. E a questão moral é no sentido de nós evoluir moralmente, espiritualmente. Então, Evangelho e individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Político. Político geralmente é meio agitador. Então, nós, a maioria gosta desses agitadores, mesmo que eles não mais prejudicam o ser humano do que ajudam. Mas são pessoas que estão nesses, se voltando muito para o personalismo, que é um defeito que é próprio da vaidade, do orgulho. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Porque o que vocês acham que seria mais fácil existir? Povo sem governo ou governo sem povo? Um deles não poderia existir sem o outro. E um deles poderia existir sem o outro. Qual seria? Povo sem governo. Hã? Povo sem governo. Povo sem governo. Porque os governos existem porque existe povo. E assim como tem os idealistas, tem os oportunistas. Jesus, porém, não transformava o espírito coletivo em terreno explorável. Terreno explorável no sentido de tirar vantagem. Porque Jesus, tudo que ele faz é em benefício do ser humano. Ele não tira proveito de ninguém. Ele só serve. Para a maioria de nós, ele seria um trouxa e um bobo. Porque só serve, só faz o bem. E a maioria de nós só faz alguma coisa esperando o retorno. Até os pais, as mães, no fundo estão esperando algum retorno quando os filhos crescerem. Proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que reconforte e a alimente. Então são coisas que Jesus fazia que parece que era um milagre. Por exemplo, aquela questão da partilha do pão, que tinha 5 pães e 2, 3 peixes. E ele fez com que
Agora tem uma coisa ali que me chama muito mais atenção. Não é, a partilha. É uma outra coisa. Se alguém de nós aqui, ó. Se alguém de nós aqui, naquela situação, tivesse os pães e os peixes, ia abrir mão? Nem gente. Duvido. Egoísta como nós somos, nós ia querer tirar proveito. A quanta grana podia ganhar ali? Todo estava com fome. Então, o que eu acho que é de mais importante ali é que alguém abriu mão dos peixes e essa é a parte mais importante. Teve alguém de bom coração. Não convida o povo a reivindicações. Não forma um sindicato. Sindicato realmente é para reivindicar. Porque o sindicato realmente é do empregado. E aí? O patrão é que teria a grana. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política na sábia fórmula com que recomendava fosse dado a César o que é de César. Que até nessa situação, o que eles fizeram? Eles botaram Jesus contra a parede. Eles queriam fazer com que Jesus tomasse uma posição. Você é a favor ou contra os romanos? Era isso que eles queriam. Eles não estavam interessados. E aí Jesus dá a resposta direitinho. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que nós estamos aprendendo aqui. Nós somos mais de César. Deus é em segundo plano. A não ser quando fica doente, necessitado, que precisa de alguma coisa, ou a morte já está chegando. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no mestre divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Jesus não, nenhum momento que a gente sabe, ele perdeu o equilíbrio. Falam que ele teria agredido os camelôs, mas isso aí, a maioria das pessoas que estuda bem o Evangelho vê que ele não teria aquele ato histérico. Aquilo é um ato histérico de uma pessoa descontrolada e não uma pessoa equilibrada que nem Jesus. E os vendilhões do templo eram os sacerdotes, os escribas que estavam dentro do templo, não eram os camelôs. Porque quando ele fazia as pregações, dizem que muita gente espalhava notícia falsa de que tal dia ele ia estar em tal lugar. Por quê? Eram os camelôs, vendedores de coisas, que queriam juntar gente num determinado lugar para vender os seus produtos. Porque quando o pessoal começou a vender seus produtos naquelas aglomerações, os apóstolos questionaram. Como? Aí o que Jesus falou para os apóstolos? Eles podem, vocês não. Não venham vender o peixe de vocês aqui. Aqui é outra questão. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém, que nem nós pedimos, precisamos disso, precisamos daquilo. Não. Tanto assim que ele chamou a atenção do Judas Iscariote, e o que aconteceu com o Judas Iscariote? Ele se danou. Porque ele não entendeu direito aquilo que Jesus tinha falado.
Mas os outros apóstolos já estavam entendendo melhor do que ele. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Porque o que nós aprendemos na Igreja Católica? Que Jesus veio para nos livrar do pecado. Ué, então por que as pessoas até hoje estão pecando? Então, era como se fosse, no fundo, é uma enganação. Ele vê, por que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque ele é o exemplo. Então, se nós seguir o exemplo dele, aí sim. Mas ele não vai facilitar as coisas, principalmente de malandro. A maioria das pessoas é meio malandra. Quando precisa, ela pede socorro. Quando o próximo precisa, eu não estou nem aí. Então Jesus sabe disso. Todas as pessoas já sabem dessa posição do ser humano. Ele quer ser servido. Agora, quando alguém precisa dele, não estou aí. Já na própria família. Que a família também é um lugar de provas e expiação. Ao apóstolo exclamava: vem e segue-me. A pecadora exorta: vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: ergue-te e anda. A mulher cirofenícia diz convincente: a tua fé te curou. Então, todos esses casos aqui, Jesus está exortando as pessoas a fazerem, a tomarem uma atitude. Aquele apóstolo vem e segue-me. Porque enquanto Jesus estava aqui, os apóstolos se sentiam muito confortáveis. Bastou-lhe ser preso que todo mundo abandonou ele. E depois, claro que eles tomaram a sua caminhada, mas eles tiveram que se lembrar do exemplo que ele deu e tudo que ele ensinou. Aí depois eles seguem. Tudo eles fazem a parte dele. Então é isso que estão falando para nós. Para nós seguir a nossa parte. Independente dos outros. O que os outros vão fazer ou não fazer. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Altar do serviço. Porque a maioria de nós quer ir para o nosso lar, não sei o quê. Nosso lar ainda fica no umbral. Agora, e a mãe do André Luiz? Que está já acima do nosso lar. O que ela fala para o André Luiz? Meu filho, aqui é trabalho, trabalho e trabalho. Mas nós ainda sonhamos com o paraíso do inútil, do vadio. Isso, que paraíso é esse? Aliás, quando eu estava na Igreja Católica, que era criança, eu questionava com os padres: padre, o que se faz no céu? Por quê? Porque tinha harpa, mas só tem harpa. Não tem violão, não tem... Lá no sul tinha muita gaita, né, que é o acordeão. Só tem harpa. E o que se faz? Porque se falasse do inferno, todo mundo sabia detalhes. Tintim por tintim, como é que era no inferno. Será que é porque nós não viemos de lá? Que é umbral. Será que a maioria de nós foi para uma colônia mais civilizada?
Ou a gente nem conheceu nenhum lugar desse. E quem sabe hoje, mesmo no Espiritismo, ainda, porque depende do nosso trabalho, das nossas atitudes. Ler livro espírita, vir tomar passe, e aí assim por diante, não garante a minha evolução espiritual. A minha evolução espiritual está no bem que eu faço, sem esperar retorno, porque a maioria de nós cobra aquilo que faz. Se não cobra, espera. E se não vem, agora não faço mais. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo. Então, que senta no trono para mandar, para dirigir os outros, para me obedecerem. Não, ele foi o exemplo. Não obrigou ninguém a nada. Em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Porque a maioria de nós aqui, para subir na vida, tem que estar acima dos outros. Isso que é subir na vida. Estar acima dos outros. Pisar em quem está embaixo. Essa é a sociedade que está aí. Você pode ver que até as hierarquias, tudo isso que existe, é para mandar. O quartel, onde os militares estão, não existe uma hierarquia, mas essa hierarquia, ela serve para quê? Para mandar em quem está abaixo. Quem já serviu o quartel, que nem eu servi, é o que se faz lá. Claro que tem pessoas mais bondosas, tem pessoas mais enérgicas, mas no fundo nós queremos mandar. E qual é o grande problema nosso de querer mandar? É achar quem obedeça. Porque no emprego tem gente que obedece porque se obriga ou senão vai perder o emprego. Mas não porque é uma pessoa obediente. Porque está louco é para se livrar do chefe. Mas quer ser o chefe. Um dia quer estar lá, porque lá ele trabalha menos e ganha mais. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. É justamente para quem a gente não dá atenção. Pessoas transviadas e infelizes. Porque como é que nós temos piedade? Nós temos dó dos outros. Boa pessoa, esse pessoal, os moradores de rua. Se tem, é muito difícil encontrar uma pessoa que tem pena deles. A maioria julga e condena. O que vocês acham? E olha que esse pessoal, esses moradores de rua, a maioria da classe média para cima. Por quê? Muitos são esses pais que acham que tem que fazer tudo para os filhos, menos da obrigação, menos da responsabilidade. Aí o que acontece? Eles são ociosos, não tem o que fazer, eles vão achar alguma coisa para fazer. Porque aqueles que começam a trabalhar desde pequenininho, eles vão ter que estar trabalhando. Porque hoje também tem, embora um tempo acharam que o adolescente não tinha que fazer nada, mas atualmente tem os aprendizes, que já foi normalizado isso aí, eles também podem trabalhar fazendo uma coisa. Quer dizer, não é explorar a criança, mas dar compromisso para a criança. Tem criança que gosta de ajudar em casa, mas tem os malandros. Esse dia uma frequentadora do centro, ela tem 2 netos.
Ela contou que a neta dela mais nova, quando tem férias, porque agora tem férias, ela diz assim, eu não gosto que tenha férias, eu quero ir para a escola. Agora o filho, que já está com 14 ou 15 anos, e como ele só vai para a escola, porque quando chove, ele tem que ir de bicicleta. Aí, ele não quer ir porque está chovendo. Então diz que quando a mãe dele de manhã chama, mãe, não está chovendo. Porque a ideia é não ir para a escola. Mas como é que a outra irmãzinha já é diferente? Porque cada um de nós está numa fase de evolução. Tanto utiliza a bondade fraternal para com Madalena obsediada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Os próprios apóstolos condenaram a atenção que ele dava para Madalena. E para o Zaqueu também. Porque o Zaqueu era um ricaço. E além disso era publicano. E eles achavam que ele não devia de tratar um rico que já estava no inferno daquele jeito. E aí que ele mostra para eles que o Zaqueu não é um rico qualquer. Porque ele dá emprego para muita gente. Ele tinha criações e plantações. Então muita gente, inclusive de Jerusalém, ia se pregar lá com ele. Então ele mostra isso para Jesus. E Jesus mostra para os apóstolos. Vocês acham que nós viemos aqui para ser miserável? Porque tem muita gente que acha que ser humilde é ser pobre. Tem tanto pobre arrogante. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por longo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual. O único movimento de libertação do espírito com base no esforço próprio e na renúncia do próprio eu. Primeiro, o que é a renúncia do próprio eu? Se livrar do egoísmo e do orgulho. Então, nesse trechinho fica bem claro que Jesus não veio fazer no sentido de facilitar a vida das pessoas. Claro que ele fez muita coisa que eles consideraram milagre. Mas aquelas pessoas que receberam a atenção dele é porque queriam a atenção dele. Então isso está mostrando que uma pessoa que está muito para baixo, se nós der atenção para aquela pessoa, der companhia, der o tempo para ela, ela passa a melhorar. Porque quantos de nós, quando está bem para baixo, se tivesse alguém que desse atenção, nós já melhorávamos. Então é isso que ele está mostrando. Porque tem os casos lá de pessoas que se curavam, por exemplo, da cegueira, da paralisia. Então teve uma vez que houve certas curas, porque até eles colocaram um paralítico lá pelo teto de onde ele estava, para entrar e cair bem em cima onde é que ele estava. Aí depois, Pedro pegou ele e levou para um lugar, porque ele passou o dia inteiro lá, estava cansado já. Aí, quando eles estavam sozinhos, o Pedro olhou para ele e ele estava triste. Daí ele perguntou assim, mas por que você está triste se você fez tanto bem hoje? Porque eu estou vendo agora que aquele paralítico, ele está dizendo bem assim, agora sim eu vou aproveitar a vida. E já estava num boteco lá tomando os tragos. A cega estava dizendo bem assim, agora aqueles que nunca me ajudaram,
e que me perturbaram, eu vou me vingar de tudo eles, porque agora eu estou vendo. O que vai acontecer nos dois casos? Ele vai voltar a ser paralítico e ela vai voltar a ser cega. Porque são provações, são coisas que a pessoa tinha que passar para ela melhorar. Então fica bem claro que as coisas muito de mão beijada não fazem com que por isso que os pais que dão tudo de mão beijada para os filhos, eles não estão ajudando os filhos a evoluir. Não quer dizer ser ruim, mas também não transformar os filhos num inútil. Para isso, lutou, amou. Hoje eu estou para terminar, já está acabando. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu, até a cruz. Porque, olha, Jesus dá exemplo de tudo. Mas como ele era uma pessoa muito altruísta, o sofrimento não era como é para nós. Porque ele tinha convicção que ele tinha que passar aquilo para dar bom exemplo para as pessoas. Porque como é que ele ia provar que o perdão é possível se ele não tivesse passado por aquilo? Então, quando é que ele dá o perdão? Quando ele passa por tudo aquilo. E está lá já pregado na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por isso lutou, amou e serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: e aquele que deseje fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Então você está vendo? Quando nós fazemos uma coisa ao contrário, nós queremos ser o maior, porque queremos estar por cima dos outros. E aqui ele deixa bem claro, quer ser o maior, faz o bem para o próximo. Porque daí você está sendo maior em relação ao reino de Deus. Então, tudo que a gente pode fazer de bem, começando pela família, o ambiente de trabalho, os vizinhos, tudo que a gente puder fazer, basta, para muitos de nós, basta não fazer o mal, já é alguma coisa. Mas um dia nós vamos ter que começar a fazer o bem, sem fazer o mal. Porque é isso que está lá no Evangelho. Se eu penso em fazer o mal e não faço, já é alguma coisa. Agora, se eu nem penso em fazer o mal, aí sim. Aí eu já estou bastante adiantado. E já sou uma pessoa que provavelmente vai reencarnar em missão. Não precisa mais reencarnar para pagar dívidas, nem para passar por provas. Porque ela já se transformou. Por isso que Jesus diz assim, ó. E até o Chico tem uma frase que ele diz assim: se alguma cobrança nos vier e nos encontrar fazendo bem, essa cobrança é postergada por tempo ilimitado. Quer dizer, se eu continuar fazendo bem, não tem cobrança. Quer dizer, eu não preciso me preocupar com as dívidas, com a expiação, porque eu já estou já tomei essa caminhada. Porque é claro que para fazer o bem, nós temos que começar a entender o que é fazer o bem. Porque, por exemplo, se meter na vida dos outros não é fazer o bem. Porque muitas vezes a gente acha que, até na família, quando eu fui para o Espiritismo, da minha família não tem ninguém assim que se possa se dizer espírita. Depois, com o tempo, alguns leram livros e tudo,
Mas, assim, aderir ao Espiritismo, nenhum deles aderiu. Então, e a gente tem que aprender a não forçar eles a nada. Que eles querem vir, vêm, não querem vir. Porque é um respeito ao livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que elas querem. E porque é ali que elas vão aprender. E se der para a gente passar algumas coisas, vamos passar. Por isso que tudo que na Casa Espírita nós podemos dar atenção para as pessoas, passar livros, perder um tempo, que não é perder, é ganhar, conversando, dando atenção para aquelas pessoas, porque muitas pessoas elas só querem atenção. Um tempo em Porto Alegre eu fiz parte do CVV, que é aquele pessoal que... Porque na década de 70 eu morava em São Paulo. Então lá se falava muito em suicídio, porque era uma cidade muito grande e até tinha um lema meio assim: o paulistano é uma ilha formada de gente por todos os lados. Que as pessoas se sentiam uma ilha. Não havia aquele contato mais de solidariedade. Era todo mundo trabalhando, todo mundo, aquela correria. E muitas vezes uma pessoa estava precisando, o outro também nem queria saber. Caiu no chão, caiu, se dane. Se não puder levantar, vai ficar no chão. Então, com o tempo, depois de uns 10 anos, eu voltei lá em São Paulo. São Paulo, aquele pessoal estava totalmente diferente. Era um pessoal que conversava, que que dava atenção um para o outro. Mas o que teve que acontecer lá? 2 incêndios nos prédios. Primeiro o Andraus, eu morava lá naquela época. Eu fiquei sabendo no dia que estava queimando. Depois a gente viu que o prédio inteirinho queimou tudo. Depois o Joelma. E o Joelma eu trabalhava bem perto. Eu vi o fogo. Eu vi as pessoas se jogando lá de cima. Foi o dia mais triste que eu vi em São Paulo. Então, por que as pessoas mudaram? Porque elas sentiram aquilo. Doeu. Doeu em todo mundo aquilo que estava acontecendo. E o que cada um pensou? Poderia ter sido eu. Então as pessoas, muitas vezes, elas começam a ficar um pouquinho humanas vendo essas situações. E aí, até pensando, não, poderia ter sido eu. Então, eu deduzo que aquela mudança daquelas pessoas foi muito em cima dessas catástrofes. Por isso que tem a lei de destruição, que é uma das leis de Deus, que está no livro dos Espíritos, que eles dizem bem claro: quanto mais atrasado, quanto menos evoluído é um povo, mais a lei de destruição age. Porque não é lei de destruição, é a lei de transformação. Tá, minha gente? Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.